Deus abençoe, irmãos, Deus abençoe, jovens. Hoje nós temos aqui conosco a presença do pastor Micaías Faustino. Para nós é uma grande honra, um grande privilégio. E ele vai estar compartilhando conosco hoje seu testemunho, sua história, né, a história que Deus escreveu na vida dele. Nós estamos realmente muito privilegiados. Quero agradecer ao senhor, pastor Micaías. Ei, irmão Lucas, Deus abençoe. Por valorizar, né, esse trabalho. E hoje a palavra é com o pastor Micaías. Deus abençoe, pastor, tem toda a liberdade. Amém, irmão Lucas. Deus abençoe, obrigado. Amém. E também o irmão Jonas, que está ali, né, filmando. Deus abençoe a todos os nossos irmãos, irmãs, jovens. Agradeço a Deus pela oportunidade de nós compartilhar algumas coisas, né? Também do nosso testemunho pessoal, também da nossa, do que Deus tem colocado aqui no nosso coração para compartilhar com os irmãos, né? Me sinto agradecido a Deus por poder estar aqui e nós sabemos, que todos conhecem, eu sou nascido aqui na igreja, em Campo Grande, né? Uma família de muitos anos já aqui na igreja, debaixo do ministério do pastor Oswaldo. Então, tivemos todas as nossas fases, né, na igreja, demos trabalho como adolescente, passamos pela fase de criança, né, a escolinha, e chegamos à área da juventude também, como jovem, e hoje somos um ministro, sou um pastor. Temos uma ótima igreja, graças a Deus, um povo amado, tem uma família abençoada, graças a Deus. Então é uma história, né? Se nós fôssemos contar aqui, relatar por menores, né, nós levaríamos aqui o dia inteiro, porque já fiz essa semana 40 anos, então o tempo passa e uma geração, né? 40 anos, então... Como nós tivemos essa oportunidade, junto com os nossos irmãos aqui, nós vamos compartilhar algumas experiências, né, que nós tivemos na nossa vida e batalhas também durante a nossa jornada para chegarmos até aqui. Eu digo como disse o irmão Brana, tenho lutado por cada polegada no caminho para chegar até aqui. Não tem sido fácil, mas o Senhor tem se colocado presente em nossas vidas, graças a Deus. Ele sempre estará conosco quando tomamos uma decisão por Ele, Ele sempre estará conosco, diz o profeta, Ele nunca nos abandona. Às vezes nós podemos abandoná-lo, afastar dele, mas Ele sempre estará conosco, né? Então, irmão Lucas, né, jovens, o Jonas que está aqui, eu fui um jovem, né, um moço nascido aqui na igreja e morávamos na fazenda. Meu pai, minha mãe, nós víamos uma vez no mês, né, víamos com meus irmãos, uma grande família, víamos para a igreja para tomar a ceia. Tudo muito difícil, né, muito longe, mas meu pai sempre deixou isso para nós, mesmo por meio do sacrifício, com todas as dificuldades, mas mostrou que o caminho era esse, né? Sempre valorizar a igreja, valorizar estar na presença de Deus, valorizar o culto, valorizar a Santa Ceia, então o companheirismo. Então nós fomos criados desta forma, e quando eu tinha 17 anos, né, o meu pai, Deus o recolheu, Deus levou o meu pai e já nos aguarda do outro lado, um cristão. E então eu era muito apegado com meu pai, creio que dos meus irmãos, né? Somos em 10 irmãos, eu era o que fui mais apegado com ele, e ao ponto que os 2 últimos anos da vida dele, eu passei mais tempo junto com ele do que os meus irmãos. Os últimos 2 anos, né, da vida deles, os anos finais, nós estivemos, eu lembro que eu deixei até de estudar um ano, né, para poder ficar junto com ele, devido nós termos arrendado uma chácara próxima da cidade, e a gente passava lá trabalhando durante a semana, e no final de semana nós vimos para a cidade.
Então, depois da partida do meu pai, então foi um choque muito grande para mim. Eu achava que eu não ia conseguir viver, né? Mas eu achava que eu ia morrer junto com meu pai, de tanta a falta, né, que isso ia causar na minha vida. Ele sempre foi um exemplo para mim. E então Deus me deu graça depois Deus recolhendo meu pai. Então eu fui ter que trabalhar, fui ter que para ajudar a minha mãe a criar meus filhos menores, né, que eram menores do que eu, né, de idade. Então fui trabalhar. Então fui começar a mexer com vendas, né, na cidade, ali no centro da cidade, mexendo com vendas, né, de várias coisas. E ali, para mim, estava sendo um local muito difícil para ser um jovem cristão, né, permanecendo ali no meio daquela atmosfera tão pesada. E eu orei a Deus, pedindo: Senhor, prepara um trabalho para mim em um local que esteja um ambiente mais sadio, né, um ambiente melhor, porque aqui está muito difícil, Senhor, dentro desse ambiente do centro da cidade. Então, em pouco tempo, Deus preparou para mim um trabalho, em 1997, no final do ano. Deus preparou um trabalho para mim lá no Ceasa, né? Lá onde mexe com hortifruti granjeiros, né? Distribuição de hortifrutis. E eu fui trabalhar ali, não sabia muita coisa, não sabia nem mesmo mexer naquelas máquinas, né, calculadora que tinha antigamente, né? E ali, mas Deus preparou aquele local para mim, e eu vi que realmente era Deus me tirando daquele ambiente tão carregado e preparando um trabalho, um ambiente mais sadio para mim. E ali, dentro dessa empresa, eu fiquei por quase 5 anos, né? Foi o tempo que Deus me deu para estar ali. E então eu saí desse trabalho e comecei a conhecer a minha esposa, né, que morava em outra cidade, a irmã Cristina, e ela morava em Bonito nessa época. Então passamos a conversar, e através dos encontros nós então nos aproximamos e começamos a namorar, fomos orando e então casamos, né? Casamos, graças a Deus, no ano de 2004, e então começamos a nova jornada da nossa vida. Então, como jovem, voltando um pouquinho atrás, eu trabalhava, né, de segunda a sábado lá no Ceasa, e lá tem que acordar muito cedo, né? Lá entrava às 5 horas no trabalho, não tinha horas para sair. Então, chegava no sábado, né? Aí eu era o líder da mocidade aqui, dos jovens, né? Por 5 anos nós cuidamos dos trabalhos com jovens aqui. Então eu saía do Ceasa e eu vinha, domingo à tarde, eu vinha para cá, né? Já para próximo da igreja, onde moravam alguns jovens, e nós passávamos a tarde, e no sábado a gente já estava aqui no culto, né? De jovens para realizar. Então, por 5 anos nós tivemos essa jornada, representando jovens. Fomos em encontros, né? Então, graças a Deus, Deus me guardou, né? Deus me guardou durante essa fase da juventude. Deus me guardou puro, limpo, né? Nunca Deus me deixou se afastar da palavra, me afastar do evangelho. Tive as minhas lutas de jovens. Quando trabalhava nessa empresa, eu era auxiliar de escritório, e eu então fazia trabalho, né, cuidando da parte das notas. Às vezes tinha que vir na cidade fazer serviço de banco, e toda vez que eu tinha que vir 2 vezes por semana, 3 vezes por semana eu vinha ao centro da cidade, no banco, para fazer as transações do banco, né, da empresa. E toda vez quando era o dia de vir ao banco, eu jejuava naquele dia, porque eu ia vir ao centro da cidade, seria um ambiente muito carregado. Então eu tirava para jejuar naqueles dias, 3 vezes por semana. E assim nós passamos por 5 anos ali na empresa, quase 5 anos, e Deus nos manteve. Graças a Deus nos casamos e temos uma família hoje, né, criado. E depois de casados, então nós ficamos aqui em Campo Grande por 1 ano e meio, morando aqui, auxiliando aqui nos trabalhos. E então me veio ao coração, né, de ir para Naviraí. Então um dia Deus falou comigo
e eu senti aquela voz falando comigo para um desejo muito forte de ir para Naviraí. E eu fui ali no ano de 2005, né, em julho de 2005, então estou resumindo bastante aqui, mas em julho de 2005, agora segunda-feira, né, faz 15 anos que eu estou em Naviraí, e eu fui para ficar um mês, né, lá em Naviraí, e já tem se passado 15 anos, né, e não sabíamos ainda o plano de Deus, né, mas Deus, né, o pastor Oswaldo sempre nos incentivava, dizia, olha, vai orando em busca de alguma cidade, né, e sempre nos apoiou nessa forma, né, como a igreja, os irmãos conhecem. Então, nós estamos ali, eu comecei a pregar a palavra, eu lembro que às vezes eu vou lá na frente e volto, né, mas tudo isso faz parte da nossa história. Eu lembro que eu fui sempre um adolescente, né, muito vergonhoso, Lucas, muito vergonhoso. Eu tinha muita vergonha, né, de se comunicar com outros jovens, né. Eu tinha 15 anos, né, 15 anos, mas o tamanho era de um guri, de um menino de 8 anos, de 9 anos, vamos dizer assim, né. Então eu era muito vergonhoso. Então às vezes a gente vinha da fazenda e quando terminava o culto eu ficava ali num canto, né, num portão, e eu tinha vergonha de conversar com qualquer jovem, né? Eu não tinha essa facilidade, né, para a gente se expressar, e era muito vergonhoso mesmo, né? Mas quando eu me batizei, aí então comecei a participar dos cultos de jovens, né? Primeira vez, quem era o líder de jovens nessa época era o pastor Paulo da Paz, ele que cuidava dos jovens, né? Que hoje é pastor em Três Lagoas. E ali eu lembro que eu tinha tanto medo, né, de alguém me chamar para dar uma palavra, né? De chamar ou citar o meu nome, eu já tinha vergonha, né? E aí hoje então o pastor Paulo da Paz, ele naquela época ele era um jovem, ele chegou a mim e disse assim, ó, num sábado ele falou assim, ô Micaías, sábado que vem você vai dar uma palavra para os jovens. Então aquela semana, já pensa como que foi difícil para mim aquela semana, né? E pensando no próximo culto, né, que eu daria uma palavra para os jovens. Mas Deus nos deu graça, chegou então o próximo sábado e o irmão Paulo então disse, olha, vamos ouvir uma palavra aqui do irmão Micaías, né? Eu já tinha nessa época, eu tinha 17 anos, né? Então foi quando, 16 anos, melhor dizendo, aí quando eu fui à frente, então Deus tinha colocado no meu coração Eclesiastes 12, né? Quando ali Salomão diz, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. E Deus nos deu graça e nós trouxemos ali uma pequena palavra que, por exemplo, a vergonha, né, foi embora e nós tive aquela participação e foi uma bênção. Aquilo nunca saiu da minha alma, né, da minha mente. Aquele dia que nós demos uma primeira palavra, né, falando com jovens, em um culto de jovens, né, como é importante um culto de jovem, né, a gente valorizar a presença, né, estar no companheirismo, e dali é que surge, às vezes manifesta os dons, né, aquilo que Deus tem na nossa vida. Então manifestou num culto de jovem, né? Até então eu nunca tinha falado, nunca tinha ido à frente e dar uma palavra, mas a partir desse culto de jovem que o irmão Paulo me chamou para dar uma palavra, eu falei sobre Eclesiastes 12, e aquilo sempre marcou a minha vida, né? Eclesiastes 12, eu sempre lembro desta passagem, dessa escritura, e dessa época que eu dei essa primeira palavra. Dali, parece que foi uma coisa, dali para cá, né, depois que eu dei essa palavra, parece que aquela vergonha foi saindo, irmão Lucas, né, irmão Jonas, irmãos, foi saindo aquela vergonha. Então eu me senti mais, eu me senti melhor depois daquilo, e então eu começava já a trocar algumas palavras, né, com alguns jovens, né, e às vezes terminava o culto. Eu lembro que tinha a irmã Edmeia, né, a irmã Edmeia, que hoje mora no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Ela era uma jovem também, mas da minha idade naquela época, e ela sempre,
quando eu estava às vezes no canto ali, envergonhado, né, não querendo conversar, muita vergonha, ela sempre vinha e então começava a perguntar, começava a conversar. Então a gente sempre fomos muito amigos, né, dali. Então nós conversávamos, participávamos do culto e ela, junto com, através dela, outros jovens, começamos a trocar palavras e aquela vergonha foi saindo e a gente foi se sentindo melhor. E logo após, né, eu lembro que na época o irmão pastor Aldrin, né, era um jovem também naquela época, o irmão Daniel, e então nós tínhamos então os cultos evangelísticos, né, e foi quando a gente começou a pregar. Comecei a pregar com 17 anos, né, nos cultos evangelísticos e às vezes a gente, quando um dia que eu pregava, outro culto o irmão Aldrin, né, o pastor Aldo pregava. Então a gente sempre se envolveu nesses trabalhos evangelísticos, a gente ia de bicicleta, às vezes chegava do trabalho, né, poucos tempos antes de começar o culto, a gente já tomava um banho, pegava a bicicleta e ia para os pontos evangelísticos, né, para realizar os cultos. Então essas coisas sempre é a história da gente, é um pedaço da história que ficam, né, ficam marcados e todos nós estamos escrevendo a nossa história. Então a nossa história ela vai sendo escrita, né, vai se desenrolando e todos têm a sua história, né? Então é muito importante. Então eu sempre valorizei. E uma das coisas, então a gente passou depois a ser um líder da mocidade, dos jovens, e na época a gente tinha uma média entre adolescente e jovem, então nós reuníamos até em 90 jovens, né? Estavam aí presentes e tudo tinha as dificuldades, as batalhas, mas eu sempre procurei a conversar e até incentivar os jovens a conversar com aqueles que são mais acanhados, né? Tem mais difícil de se expressar, às vezes ficam num canto, porque eu passei por isso, né? Então alguém sempre, às vezes é normal a gente sempre ter ali com os mais populares, né? E ter mais facilidade para se reunir, para conversar, mas eu sempre procurei conversar também com aqueles jovens, aquela moça, aquele rapaz que ficava mais recanteado, mais, né, com vergonha de se expressar. Então eu sempre procurei olhar esse lado, né? E é muito importante. E quando um jovem vinha visitar a igreja, a gente sempre dava aquela atenção, né? Aquele jovem que tinha dificuldade de se expressar, de se enturmar com os demais. Então eu sempre olhei esse lado e incentivava os jovens a conversar com esses jovens, né? Para que até quando um jovem viesse visitar a igreja, no final do culto, então os jovens pudessem ir e conversar com ele se sentir bem e ele teria o desejo de voltar, né? Voltar e estar na igreja. Então, é um pouquinho da nossa história, né? Hoje nós temos, graças a Deus, casei com uma jovem cristã, né, a irmã Cristina, uma ótima esposa, graças a Deus. Deus nos deu graça, né? Temos hoje uma família, tenho 4 filhos, né? 2 meninas e 2 moços, né? Tenho uma igreja abençoada, um povo que me ama, graças a Deus. E Deus tem nos abençoado dentro desses 15 anos que estamos em Naviraí. Deus tem nos ajudado muito, sou muito feliz, graças a Deus. Mas tudo isso nós temos a nossa história. Passei dificuldades, passei lutas, passei momentos de tentações, enfrentamos muitos inimigos, né, para vencer na nossa fase de jovem. Passamos momentos difíceis, mas Deus nunca nos deixou se afastar da palavra. Deus honrou, Deus nos deu força. Às vezes tínhamos que jejuar 3 vezes por semana para vencer a carne, né? Vencer a nós mesmos. Mas Deus nos guardou e casei, né? Uma vida limpa, uma vida pura. Deus nos guardou e hoje temos aí um testemunho que pode ajudar outros, né? Se você permanece fiel, Deus não nos desamparará, Deus te honrará. Você esperar a hora certa para um casamento, orar, uma boa moça, um bom rapaz, né? Sempre, Deus não nos desampara, Deus cumprirá o seu propósito na nossa vida.
Então, a minha palavra aos jovens, né, é permaneça firme no Evangelho, permaneça firme nessa palavra. Deus te honrará, porque a vida da juventude, do jovem, essa fase é uma fase de plantação. Você vai colher depois o que você plantou na fase da juventude. Se você foi um jovem cristão, você vai colher, Deus vai te honrar um bom casamento, Deus vai te honrar com um bom trabalho, Deus vai honrar, porque Deus não desampara os seus filhos, Deus é fiel à sua palavra. E também esperar o momento certo, né? Às vezes você fica tão confuso, Senhor, e o meu ambiente de trabalho, ore a Deus, peça a Deus, Senhor, eu desejo trabalhar em um ambiente sadio, que vai me ajudar, vai me dar força. Então, nunca se envolva demais com pessoas que não vão te trazer edificação. Às vezes, eu lembro de uma palavra de um ministro, uma certa vez, eu sempre cito isso para os nossos jovens ali, adolescentes, ele diz assim, você deve ir com um colega, um amigo, vamos dizer assim, de escola, um colega lá do mundo, você deve caminhar com ele aproximadamente 15 dias. Se durante esses 15 dias você não conseguir trazer ele à igreja, é melhor que você afaste-se dele, porque ele te arrastará para o mundo. Então, podemos ter amigos, colegas, pessoas, às vezes que nós nos relacionamos no mundo, mas eu sempre guardei isso dentro de mim, e eu sempre passo isso para outros, Você pode caminhar com um colega de escola, que ter aquela amizade, caminha com ele 15 dias. Se você não conseguir trazer ele para a igreja, para Deus, falar da palavra, é melhor que você se afaste dessa pessoa, pois senão ele vai te arrastar para o mundo. Ele vai te trazer um esfriamento, a sua influência vai te arrastar para o mundo. Então, são pequenas coisas que fazem significado na nossa vida e nos livra de grandes ciladas de Satanás. Então, irmão Lucas, irmão Jonas, resumindo aqui um pouquinho sobre a nossa vida. Então, eu moro em Naviraí, tem 15 anos, mas aqui foi o meu berço, aqui foi onde eu nasci, participei das escolinhas com a irmã Neide, participei dos trabalhos com jovens e casamos, e aqui estamos pela graça de Deus. Tivemos muitos barcos que naufragaram, tivemos durante essa jornada muitos irmãos que também participaram conosco da mesma fase, mas não foram tão felizes nas suas vidas, nas suas decisões. E Deus, então eu me sinto agradecido a Deus, Deus me guardou, não é mérito meu, Deus me guardou, foi a sua graça que tem me sustentado até aqui. Então eu lembro que às vezes quando a gente é um jovem cristão, é tão difícil, eu tinha vergonha. Eu lembro que quando eu tinha meus 17 anos eu tinha vergonha de carregar Bíblia. Então eu comprei uma Bíblia pequenininha que cabia no meu bolso, E então eu sempre, e às vezes isso passa por nós, Às vezes você ser criticado pelos colegas, de escola, pelos colegas na vizinhança, Eu morei aqui em Campo Grande, onde minha mãe ainda em casa, ali no Santa Luzia. Eu fui criado ali dos meus 10 anos até quando eu me casei, Eu morei ali no Santa Luzia, nesse bairro. E ali nós estudamos, Estudei na escola ali por todos esses anos. Então tinha meus colegas, de escola, mas quando chegar no dia de culto, lá são 12 quilômetros, Tinha que pegar 3 ônibus para vir à igreja. E eu então, todo dia de culto eu vinha para a igreja. E quando eu vinha para a igreja, aqueles colegas, às vezes davam risada, criticavam, diziam, olha lá vai o pastorzinho, Então a gente sofre isso, Isso é normal, isso a gente vai passar, sofrer às vezes, tantos apelidos, pessoas tirando sarro, e a gente nunca deve se abalar com isso. Isso às vezes choca um pouquinho, mas nós temos que reconhecer a nossa origem e saber quem nós somos. Não é nós, como um jovem cristão, ter vergonha do mundo.
deles. Eles é que tem que ter vergonha de estar diante de nós. Nós estamos numa posição melhor, não é eles, né? Então você não deve ter vergonha dos colegas do mundo, né? Lá das pessoas que seus colegas de escola, do ambiente de trabalho, mas é eles que têm que se sentir envergonhados de estar na nossa presença, de estar diante de nós. E eu sempre conto esse testemunho. Fui criado ali junto com esses jovens, na escola, estudando junto, mas quando eu volto hoje lá no bairro, né, onde minha mãe mora, aqueles colegas, há vários deles que já morreram, não estão vivos mais, morreram jovens, perdidos, né, no mundo do crime, nas drogas. Outros estão presos, né, e outros estão aleijados, né, de tiros, de briga, né. Então, quando eu olho para esse quadro, por exemplo, eu vejo que, pela graça, eu tomei a melhor escolha em permanecer ao lado da palavra. Então, a maioria daqueles, né, que convivi lá, hoje eles uns estão na cadeia, outros estão mortos, né, outros estão aleijados, mas por exemplo, quando eu olho para a minha vida, o que Deus tem me dado, eu agradeço a Deus de ter tomado a melhor escolha de permanecer ao lado da palavra. Nós não perdemos, irmão. Você não perde em permanecer ao lado da palavra. Amém. Só temos que ganhar, só tem ganho. Vamos ter luta, vamos ter batalhas, mas você ganha a vitória é nossa. Então, nunca deixe o evangelho, nunca deixe a palavra por uma ilusão do mundo. O diabo só tem ilusão, só tem perversão, perverte aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. Então, nunca deixe a palavra, nunca saia atrás das ilusões do mundo. Tudo é ilusão. Fora de Cristo é ilusão. Tudo aquilo que está fora da palavra é ilusão. Um dia você vai ver que é um engano, é uma tristeza, mas o que é da parte de Deus é real, é verdadeiro. Amém. E a palavra é verdadeira. Então, aleluia. Eu quero deixar aqui, né, resumindo aqui, né, se nós fôssemos falar por menores, né, teria muitas coisas para nós falar, gravaria aqui às vezes mais de um dia, né, mas essas pequenas coisas, né, e eu quero também dar um conselho: valorize os cultos de jovens, valorize esta fase da sua vida, a oportunidade que você tem de estar em um culto, de reunir com jovens, ter companheirismo, um companheirismo sadio, uma amizade sadia, né? Sem avançar o sinal da palavra, mas ter uma amizade sadia, ter um companheirismo sadio, é maravilhoso. Se hoje eu tenho, pela graça, o que Deus tem me dado, eu creio que porque eu valorizei um culto de jovem, eu valorizei estar reunido com jovens na minha idade, na minha época. Então valorize, é muito. O profeta diz: ninguém fica sem companheirismo, ninguém vive sem companheirismo. O profeta diz: se você não tiver companheirismo com os da casa, da igreja, os cristãos, você vai ter companheirismo lá no mundo. E o companheirismo lá no mundo te arrasta para o pecado, te arrasta para longe de Deus. Então, procure ter companheirismo com os jovens da igreja, procure estar nos cultos de jovens. Isso é muito importante, isso nos ajuda, nos dá força para ouvir a palavra, e isso é muito importante. Então valorize, né? Às vezes eu quero entrar um pouquinho aqui, irmão, creio que podemos entrar um pouquinho no livro de Daniel. Sim. Né? Vocês têm tido aqui as gravações, né, sobre o livro de Daniel com o irmão Jonas, o irmão Lucas, né, os irmãos têm participado aqui. Eu tenho visto alguns cultos, né, algumas gravações, e são partes maravilhosas, né, o trabalho que está sendo feito, tudo aquilo, as ferramentas que têm sido usadas, né, para falar sobre esta hora que nós estamos vivendo, falar sobre o livro de Daniel. E eu admiro, né, o livro de Daniel. Eu creio que é um livro que, para os jovens, nós temos muitas coisas para tirar de exemplos, de ajuda, de incentivos, né, dentro do livro de Daniel. Porque o Ombrana diz que Daniel foi para a Babilônia
na fase dos seus 14 anos. Então ele era um adolescente ainda, né? Quando ele foi para a Babilônia, uma fase difícil da vida. Ele foi arrancado dos seus pais, do seu povo, da sua igreja, e ele foi levado para a Babilônia. Então ele passou a sua juventude na Babilônia, né? O seu tempo ali. Então o livro de Daniel, nós podemos extrair muitas coisas, né? E eu vou entrar aqui um pouquinho mais na parte vamos dizer assim, mais rasa, né? Porque vocês têm ouvido aqui grandes coisas, mistérios, né, da vida, do livro de Daniel, porque o livro de Daniel ele guarda mistérios, né, do plano de Deus para a hora que nós estamos vivendo. Então é maravilhoso, né, a grandeza deste livro de Daniel. Verdade. E o que podemos extrair, né, dentro desse livro de Daniel. Mas eu trabalhei com os adolescentes ali na Viraí, falando um pouco sobre o livro de Daniel, sobre a vida de Daniel, quando ele foi para a Babilônia, né, foi tirado do seu povo. E ele permaneceu ali com aqueles 3 jovens também, né, na sua faixa de idade também. E o Umbrana mostra, né, Daniel como fazendo parte da linhagem real, né, e o diabo, mostrando que o diabo ele está interessado nos jovens, e não jovens lá, vamos dizer assim, perdidos, mas ele estava de olho nos jovens de valor, nos jovens da linhagem real, né? Jovens que realmente demonstravam e tinham uma sabedoria, não era humana, algo que vinha de Deus, uma semente eleita. Então Satanás está olhando, interessados nisso aí. É nós, é o cristão, é o eleito, é esses que o diabo tem os seus olhos focados para levar para a Babilônia, para o mundo. Então nós vemos que Daniel ele propôs no seu coração, né? Não, eles se propuseram ali, aqueles com mais os 3 jovens se colocaram em não se contaminar com os manjares do rei, com as comidas da Babilônia, né, o alimento. E esse alimento, nós sabemos que tudo isso tem um significado. E Daniel, o profeta, diz assim, olha, às vezes eu sempre digo, às vezes tem pessoas que dizem, mas nós somos um pequeno número, né, de jovens, se nós tivéssemos um número maior de jovens seria tão melhor, mas às vezes nós reunimos um pequeno número. Aí o Mombrano diz assim, olha, Daniel, ele não tinha uma igreja para ir na Babilônia, ele não tinha um culto para ele ir, ele não tinha um culto de jovens, mesmo que tinha os 3 jovens, né, junto ali, mas eles viviam em partes separadas, diz Mombrana, no palácio, e às vezes passavam meses sem se ver um ao outro, né, mas mesmo assim Daniel permaneceu firme à palavra, ele sabia a sua origem, ele sabia que ele era da linhagem real, que ele era um cristão, né? Então nós vemos que Daniel, nem por ele não ter, vamos dizer assim, ele não tinha uma igreja para ir, ele não tinha um pastor ali para conversar, ele não tinha ali outros jovens, um grupo de jovens para se reunir e falar da palavra, olha, vamos permanecer firme, vai passar esse tempo, permaneça firme. Às vezes eles passavam meses sem se reunir, o profeta, sem se ver um ao outro. Então, isso não deve ser desculpa para nós, irmãos. Eu sou um pequeno número, nós somos poucos jovens. Não, né? Nós sabemos a nossa origem, aquilo de onde nós viemos. Então, Daniel, ele guardou aquilo, né? O Morano chega a dizer assim, olha, Daniel, na mensagem, na mensagem que fala sobre as 70 semanas de Daniel, o Morano fala assim, ali ele não tinha uma igreja, ele foi para ali com 14 anos, e ele permaneceu fiel a Deus por todo o tempo que ele esteve na Babilônia, né? Por 70 anos ali, ele permaneceu firme na Babilônia e não se afastou do caminho do Senhor. Ele poderia dizer assim, não tem ninguém aqui me vendo, né? Não tem um pastor aqui, não tem um sacerdote, então, se eu me envolver aqui com os manjares do rei, com as coisas da Babilônia, ninguém está me vendo. Mas ele sabia que havia um Deus que conhecia todas as coisas. Então Daniel, eles propuseram no coração em permanecer fiel a Deus, fiel à palavra. Que coisa boa, irmãos, nós pensar nisso, mesmo que tenha as lutas, mesmo que nós vamos às vezes trabalhar num ambiente
tão carregado, um curso, às vezes uma faculdade, um ambiente tão carregado, mas você saber a sua origem, você assentar no seu coração, não se contaminar com as porções do manjar do rei, do mundo, com as coisas do mundo, aquilo que não é da palavra. Então, podemos extrair isso para a nossa vida, porque Daniel, ele passou como um jovem. O profeta diz que Daniel, mesmo sendo um judeu, ele foi o primeiro profeta aos gentios. O profeta, irmão Branco, diz isso. Ele sendo um judeu, ele foi o primeiro profeta aos gentios, porque Deus mostrou para Daniel o princípio e o fim da dispensação gentia. Todo o plano, né, o tempo dos gentios, Deus mostrou para Daniel. Então, nós vemos que ali Daniel, ele, com aquele sonho, né, aquela imagem, aquela estátua que o rei, daquele sonho do rei Nabucodonosor, começando com a estátua, com a cabeça de ouro, e terminando com os pés de ferro e barro, né? Então nós vemos que ali, o que nós podemos tirar, como vocês têm ouvido, né? Que todo o reino, aquilo representava os reinos humanos, né? O reino, né, babilônico, medos, persas, gentio, romano, né? Então nós vemos que todo o reino humano, ele começa de cima para baixo, ele começa da cabeça aos pés. Então esse é o reino humano. Agora o reino de Deus, ele começa dos pés à cabeça. Então nós vemos isso nas eras da igreja. O Morano fala que ali os pés, né, a pirâmide, né, você vê ali, a estatura de um homem perfeito. Primeiro veio os pés, né, a fé, virtude, temperança, conhecimento, foi subindo, foi crescendo. Aí por último vem o que? A cabeça, que é o fechamento. Então todo o reino humano natural, todo o reino, sabedoria humana, todo o reino humano, ele começa de cima para baixo e ele dará em nada. Mas o reino de Deus, ele começa a trabalhar de baixo para cima, culminando na cabeça, né? Por isso que no final de Laodiceia, o cabeça desce, né? Porque o corpo estava pronto. Então, nós vemos essas grandezas dentro do livro de Daniel, que eu estava dizendo para os jovens ali, né? Quando Daniel viu aquela pedra cortada sem mão vindo da montanha e tocando no pé da estátua, tirando todo o reino humano que estava ali, então, exemplo, a vinda da pedra de coroa, aquela pedra que veio da montanha, que é Cristo, né? A pedra de esquina, a pedra de coroa. Então, aquela vinda da pedra era para acabar com o reino humano, né? Do homem, e estabelecer o reino de Cristo. Por isso que quando nós vemos a pedra vindo em 63, né, a cabeça, é para destruir todo o reino humano e estabelecer dentro de nós um reino espiritual. Né? Por isso que ele diz assim, ó, primeiro esse reino tem que estar em ti. Para nós irmos para esse reino, esse reino tem que estar em nós. Então quando ele desce 63, tirando todo o reino humano, né, destruindo o reino humano e trazendo para nós o reino espiritual, que é Cristo, o reino de Cristo. Amém. Então nós vemos que ele está dizendo que esses reinos, irmãos, esses 4 reinos, eles, os medos persas, babilônico, né, grego, né, medos persas, esses 4 reinos humanos, ele exerce uma influência na vida do ser humano. Então, às vezes a gente fala assim, mas um exemplo, o reino babilônico, riquezas, né, coisas materiais, né, grego, né, Olimpíadas, né, medos persas, né, competição, né, conquistar, então grandes homens, né. Então nós vemos que nós podemos às vezes ter esses reinos influenciando a nossa vida. Né? Às vezes aquela pessoa que quer apenas coisas materiais, né? Ela está sendo influenciada pelos reinos da estátua, né? Às vezes, né, a idolatria, né? Às vezes, mas eu não adoro imagem, mas às vezes podemos ter imagem dentro de nós. Né? Às vezes podemos ter a imagem de um ídolo que a gente admira tanto, isso não faz mal, mas aquele ídolo está lá, aquele jogador de futebol é uma imagem que está lá dentro.
E toda imagem de homem tem que ser destruída. Verdade. E ela só é destruída quando nós recebemos a pedra de coroa. Verdade. Para que essa pedra, que é o reino de Cristo, seja estabelecido dentro dos nossos corações. Amém. Então, às vezes é normal, às vezes a gente fala assim, eu admiro aquele jogador de futebol, aquele artista. Não passa de ser uma imagem que a gente carrega dentro da gente. Às vezes, quando fala sobre aquele ídolo, parece que algo mexe lá dentro, né? Quando a pessoa tem esse ídolo dentro de si, né? Por isso que todo o reino humano, quer dizer, todo idolatria, todos esses reinos, eles devem sair de nós. E só tem uma maneira de sair. Mas eu não consigo vencer de adorar aquele ídolo, aquele jogador de futebol, de admirar, né, o meu ídolo, né, aquele artista, olha, eu gosto mais daquela pessoa. Só tem uma maneira de você vencer. Agora, eu vejo assim, medos e persas, né, grego, né, que é Jogos, Olimpíadas, né? Sim, senhor. Por exemplo, hoje nós sabemos que esse reino ele está tendo uma grande influência sobre as pessoas, né, de competição, de Olimpíadas, né? Por quê? Jogos, né? Aí você liga isso com jogos online, né? Essas coisas que é competição. Por exemplo, é um reino que está tendo influência sobre a vida deste jovem, né? Dessa moça, desse rapaz. Mas eu não consigo vencer, pastor. Eu já orei, eu já jejuei, já busquei. Não consigo vencer, largar esses jogos online, essas coisas. Não consigo parar de assistir filmes, essas coisas. Profeta, assim, só há uma maneira, irmão, de você vencer. É deixar que essa pedra de coroa entra dentro de você, se estabeleça, porque quando a pedra de coroa desceu no livro de Daniel ali, ela destruiu todo o reino humano. Verdade. Todos esses 4 reinos foram destruídos e a pedra começou a crescer. Aí Cristo é estabelecido dentro do nosso coração e começa a crescer, tomar conta de nós, ao ponto que não é mais você vivendo, é Cristo vivendo em você. Aleluia. O mundo não nos verá mais, mas verá quem? Cristo, porque a pedra cresceu. Outra coisa importante, né, no livro de Daniel, que nós podemos extrair, irmãos, graças a Deus por um profeta, como nós somos felizes por ter um profeta e nos revelar, né, Cristo através do profeta, revelando estas coisas para nós. Nós vemos que Daniel, com aqueles 3 jovens, a Bíblia diz assim, no capítulo 1, verso 8, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Veja, portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel, ao despenseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, dizendo isso, e aos 3 jovens, né? Experimenta, peço-te aos teus, por 10 dias, fazendo que nos deem legumes a comer e água a beber. Então Daniel disse para aquele chefe ali, né, que ia dar o alimento para eles, não, faça um teste de 10 dias, traga para nós apenas legumes para comer e água para beber, e depois dos 10 dias vamos ver como é que nós vamos estar. Então nós vemos que ali eles assentaram no coração deles não se contaminar com os manjares, a comida que o rei tinha para oferecer, as comidas da Babilônia, né? Então nós vemos que eles se alimentaram o quê? De legumes, né? Eram legumes. O que aquilo representa? Aí eu estava lendo com os jovens a mensagem, Senhores, é este o tempo? Vocês conhecem essa passagem? Quando o anjo disse para o irmão Brana, armazene alimento. E o irmão Brana parou no sonho do irmão, creio que é João Jacques, né? O irmão teve um sonho e ele disse, irmão Brana,
eu vi o senhor num sonho, e o senhor disse, Deus dizendo ao senhor, armazene alimento. Aí o irmão Brana diz assim, irmão Brana conta o sonho do irmão, ele diz assim, olha, irmão Brana, ele contando o sonho para o irmão Brana, disse, irmão Brana, eu vi, irmão Brana, que o senhor trazia aqueles grandes barris cheios de legumes, aquelas cenouras, nunca vi na vida aquelas cenouras, aqueles legumes. Então, o que era aquilo? Era a terceira puxada, eram os mistérios de Deus que eles seriam revelados, que não era para o mundo, era para o irmão Brana ficar armazenando alimento, é o que nós temos hoje. E era o que? Representado em legumes. Né? E nós vemos aí, o irmão conta o irmão Brana, assim, o irmão Brana era aquelas grandes cenouras, irmão Brana, aquelas cenouras tão especial, tão bonitas, aqueles legumes que eu nunca tinha visto na minha vida. Então, quando nós ligamos dentro aqui, Daniel dizendo, não, eu quero comer só legumes, né? Dá legume para nós. Por exemplo, o que nós estamos comendo agora? Legumes. Verdade. Que é representado em legumes, é essa terceira puxada, é essa revelação da palavra. Né? É isso, irmãos, que quando foi fazer o teste depois de 10 dias, os jovens, Daniel com os 3 jovens hebreus, eles estavam muito mais corados, muito mais saudáveis do que os jovens da Babilônia. Então, o que nós temos, o que nós estamos se alimentando, jovens, o que vocês têm se alimentado, da palavra pura, é desses legumes espirituais, que é essa terceira puxada, essa abertura da palavra, esses mistérios de Deus, que não é para o mundo, mas para o eleito, né? Que são representados aqui em legumes. Então, não deixe isso, se alimente, é isso que fará de você um jovem, uma moça, um rapaz mais saudável do que com o mundo, do que os do mundo. Verdade. Mais corado espiritualmente, uma vida mais sadia espiritualmente, uma mente sadia, uma vida sadia do que os que o mundo tem, dos lá fora. Por que o diabo está interessado nos jovens cristãos, né, que estão se alimentando desta palavra? Porque os lá de fora, por exemplo, eles sabem que eles não têm a resistência e a sabedoria que um cristão eleito, jovem cristão, tem nessa hora. Porque está comendo o alimento certo, o alimento saudável. Então, nós vemos essas coisas, né, dentro do livro de Daniel, poderíamos extrair tantas coisas, mas eu creio que isso é um exemplo para nós, Daniel, né, essa vinda da pedra, destruindo todo o reino humano dentro de nós, desejos humanos, coisas humanas, e só há uma maneira de nós vencer e tirar essas coisas que são influenciadas da Babilônia, medos persas, né, grego, romano. Então só há uma coisa de vencer isso aí, deixar essa pedra que é Cristo entrar. Ele foi a coisa que destruiu a estátua. Os reinos humanos foi a pedra de coroa, foi Cristo. Então você quer vencer essas coisas, vencer esses jogos, vencer esses filmes, vencer essa idolatria, vencer, porque toda imagem de homem tem que ser tirada de nós. Verdade. E às vezes você diz, mas eu não adoro nenhum ídolo, mas nenhuma imagem de escultura, mas você pode ter um ídolo aí dentro. Às vezes um artista que você admira tanto, um jogador de futebol, né, uma pessoa lá do mundo que você admira tanto, se torna um ídolo. E a única coisa de você vencer isso é a pedra de coroa, é Cristo sendo estabelecido um reino dentro de você. Né? Por isso, Paulo disse, nós temos um reino que não pode ser abalado. Graças a Deus por isso, amém? Então nós estamos aí, né, passando por uma quarentena, né, essa quarentena que nós estamos vivendo, e é chamado, né, de quarentena não vem de 40 dias, né, é chamado de quarentena, mas não precisa ser propriamente 40 dias, né, foi um nome que foi se dado há muito tempo atrás, né, sobre quarentena. E é o que nós estamos passando, a chamada quarentena, né? Então eu estava dizendo aos irmãos, né, disse a igreja também esses dias lá na Vila, esse tempo atrás, quando Moisés foi ao monte para receber a palavra, estar na presença de Deus para receber as tábuas da lei, né, para conduzir Israel. Então nós sabemos que no livro de Êxodo, Moisés ficou ali 40 dias, né? 40 dias na presença de Deus, que foi uma quarentena, né?
Moisés numa quarentena, na presença de Deus, recebendo as tábuas da lei, né? E por outro lado, a igreja, né, Israel, que estava no arraial, eles estavam em uma quarentena também. Não tinha, estava esperando o seu pastor, não tinha culto, não estava ali, o seu pastor estava ausente, eles estavam em uma quarentena sem culto e Moisés no monte. Agora, o que aquilo serviu, né? O que aquela quarentena serviu, né? Que nós podemos extrair. O que aconteceu depois daquela quarentena? Quando Moisés volta, ele encontra um bezerro de ouro no meio do arraial. Deus disse: volta porque o teu povo tem corrompido, está corrompido. Eles fizeram um bezerro de ouro e aquilo trouxe uma ira tão grande em Moisés, né? Ficou tão decepcionado, né? Ele na presença de Deus, né? E por 40 dias, não era muito tempo, 40 dias. E quando ele chegou já tinha um bezerro de ouro. De onde saiu aquele bezerro de ouro? O Mombrano diz assim, saiu de dentro deles mesmo. Eles, aqueles que tinham trazido do Egito, estavam ali com eles, né? Pendentes e correntes, né? E tantas coisas que eles tinham trazido do Egito. Então aquilo estava no povo. E aquilo, então eles se ajuntaram e fizeram Arão fazer um bezerro de ouro para eles adorarem. Então nós vemos que aquela quarentena, depois da quarentena, eu cheguei até a dar uma palavra para a igreja dizendo assim, olha, o que apresentarei a Deus após a quarentena? Né? O que eu vou apresentar? Aquele povo ali, uma parte, o que apresentou para Deus numa quarentena? Um bezerro de ouro, um ídolo, né? E para eles adorarem, e aquilo fez com que Deus, a terra se abrisse ali, e morreu muita gente, né, naquele tempo. Então nós vemos que às vezes nós estamos numa quarentena, mas o que nós vamos apresentar a Deus depois de uma quarentena? Às vezes a gente fica um tempo sem ter culto, tem pessoas que dizem assim, tá bom, né, tá sem culto, mas tá bom. Tem pessoas que ela não importa se tiver um culto por mês, né, um culto a 2 meses, ter um culto, mas já tem outros que ele sente falta, ele está ali gemendo, ele está orando, ele está, Senhor, o que falta faz um culto, o que falta faz um companheirismo, adorar o Senhor, ouvir a palavra. Então, o que você vai apresentar a Deus depois dessa quarentena? Né? Como está o tempo nosso dentro de casa? Estamos usando o tempo para quê? Às vezes não está tendo aula presencial, né? Mas aulas presenciais, mas como nós estamos preenchendo o nosso tempo, né? Preenchendo com o quê? Com coisas do mundo. Esse é o tempo que nós temos que preencher com as coisas de Deus. Leitura da mensagem, lendo a mensagem, lendo a Bíblia, ouvindo a palavra, se dedicando nas coisas de Deus, porque depois da quarentena, eu não quero apresentar para Deus um bezerro de ouro, um ídolo, né? Uma vida toda mundana, mas que eu possa apresentar a Ele uma vida mais íntima com Ele, uma vida mais próxima de Deus, né? Uma vida mais limpa diante do Senhor, né? Então, esses dias uma irmã, né, que está afastada da palavra, ela tinha o vício, né, da bebida, nunca conseguiu se libertar, e ela está afastada, mas esses dias ela me mandou uma mensagem dizendo, pastor, eu estou lendo as mensagens, estou ouvindo os cultos pela internet, em casa, e ela disse, pastor, Deus me libertou, eu consegui uma libertação nessa quarentena, eu consegui uma libertação ouvindo a palavra, aquele espírito do vício me deixou ouvindo a palavra dentro de casa, na quarentena. Então, exemplo, o que nós apresentaremos ao Senhor após a quarentena? Né? Que tipo de vida, que tipo de testemunho? O que essa quarentena vai fazer na nossa vida? Vai manifestar o que nós temos por dentro. Verdade. Se é um ídolo, um bezerro de ouro, ou se é mais de Deus na nossa vida. Verdade. Então, amados, né, jovens, eu amo demais, né, o trabalho com jovens, e que Deus continue te abençoando. Valorize os cultos de jovem, valorize o que Deus tem dado para nós nesta última era, esta revelação da palavra. Não deixe a palavra por nada. Fora da palavra, tudo é ilusão. E às vezes trará para nós cicatrizes tão tristes na nossa vida, deixar a palavra. Veja, mas corra para Cristo, não saia dos pés da palavra, não saia dos caminhos do Senhor, passe o que passar,
mas Deus passará contigo, Deus te dará força, que o propósito dele seja cumprido na tua vida, que o plano de Deus seja cumprido na sua vida, mesmo que por horas difíceis, momentos difíceis, que às vezes você parará sozinho no caminho, mas Cristo estará com você. Permaneça firme, esta é a minha palavra, a minha participação, que seja um incentivo, que seja uma ajuda, e eu sei que Deus é fiel, porque Ele cumpriu, tem cumprido na minha vida. Deus me guardou durante a minha fase de jovem, de juventude, e agora estou aqui já com 40 anos, mas eu tenho um testemunho, eu tenho uma nuvem de testemunho que eu posso olhar e saber que Deus é real, Deus é fiel, Deus é verdadeiro, e Ele cumpre as suas promessas, Ele cumpre a sua palavra. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe o irmão Lucas, Deus abençoe o irmão Jonas, Deus abençoe cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.